E aí, turma, tudo bem com vocês? Eu vou fazer o passo a passo de como a gente avalia uma radiografia de tórax e uma tomografia de tórax. Aqui no caso, eu separei os dois exames da mesma paciente para que a gente possa fazer uma correlação e extrair de cada um desses exames as informações que a gente busca relacionando ela com o aspecto clínico. Então vamos lembrar que a dona Delícia Margarina sofreu um acidente de trânsito e ela está com dor e dispneia. Dona Margarina, ela foi levada pelo corpo de bombeiros para a unidade hospitalar, então ela se encontra incapacitada de realizar os exames ambulatoriais. E, nesse sentido, o exame a ser realizado é o exame em decúbito dorsal. Então, se está em decúbito dorsal, a incidência é AP. AP em decúbito. Como é que eu extraio essas informações da radiografia? Primeira coisa, a identificação do lado direito da dona Delícia. Isso é universal. Toda identificação ela é colocada no momento da realização do exame do lado direito do paciente, seja a incidência AP ou incidência PA. Uma outra informação importante sobre a identificação é a localização do lado direito. Então, se está embaixo, esse exame foi realizado em decúbito. Se fosse realizado em ortostase, se encontraria na região superior. Bom, como é que eu sei realmente que essa é uma incidência AP? Uma das estruturas mais importantes para se definir isso são as escápulas. Então, as escápulas, quando metade dela, ou próximo da metade, próximo de 50% de toda a sua estrutura, se encontrar na incidência sobrepondo o campo pulmonar, olha aqui do lado direito, a borda medial, olha do lado esquerdo, a borda medial. Isso significa que o paciente está deitado sobre as escápulas. Por quê? Porque na posição em ortostase, em PA, ele coloca o peito, o tórax anterior, encostado no receptor de imagem e ele é feito um movimento para retirar a sobreposição. Isso é importante para a gente avaliar o campo pleuropulmonar. Isso em ambulatório. Quando o paciente é um paciente politraumatizado, a gente não consegue fazer isso, tá? Então, se a gente não consegue fazer isso, nós temos uma sobreposição. Sobreposições atrapalham a nossa avaliação. Mas quando não se consegue tirar a sobreposição, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. Então, nós temos uma sobreposição. Bom, as clavículas não é um marcador tão importante e podem assumir um ou outro comportamento, seja na incidência AP ou na incidência PA. Então, a gente pode lançar a mão da clavícula como um marcador importante, mas não é um marcador tão confiável. Uma outra característica da radiografia em AP é a relação que existe entre úmero, cabeça humeral e cavidade glenoide. Ela deita aqui, ela faz esse meia-lua aqui, tá? Com a glenoide. Na incidência PA, o paciente, como ele eleva o ombro para frente, acaba fazendo meio que um pseudodeslocamento da cabeça humeral. Mas, de fato,
não existe essa luxação, esse deslocamento. Tá bom? Bom, dito isso, vamos avaliar o exame. Então a gente pode lançar a mão de um roteiro. Esse roteiro pode ser um ABCD, pode ser em linhas, tá? Pode ser em algum tipo de mnemônico. Eu vou passar para vocês o meu mnemônico que eu utilizo. É o ABCDE. Sendo o A toda estrutura que contém ar ou estruturas aeradas. Então aqui a gente começa pela traqueia, que é essa estrutura radiotransparente, central, que vem mergulhando no mediastino, ou seja, no meio do tórax. E que a gente tem que passar o dedo aqui. Tem que passar o dedo, tem que caber o nosso dedo aqui. Tá bom? Próximo do arco aórtico, a traqueia, ela acaba sendo um pouquinho comprimida e desviada para a direita, mas esse desvio é um desvio aceitável, é um desvio por efeito de massa. De quem? Do arco aórtico, já que ambas as estruturas estão no mesmo plano. Abaixo da traqueia eu tenho o brônquio-fonte direito, tá aqui, ele é bem verticalizado. Em comparação com o brônquio-fonte esquerdo, ele é mais horizontalizado. E eles entre si formam um ângulo aqui que é chamado de ângulo carinal. A gente vai ver futuramente que algumas alterações de estruturas próximas ao ângulo carinal podem empurrar o brônquio-fonte esquerdo para cima. E aí eu tenho um aumento desse ângulo, tá bom? Mas a princípio isso não é útil. Ainda dentro do A, que são airways, a gente vai avaliar os pulmões. Então, os pulmões a gente avalia a inspiração adequada. Então, varia de 7 a 9 arcos anteriores e de 9 a 11 arcos posteriores com a insuflação adequada, ou seja, quando o paciente faz uma apneia inspiratória máxima adequadamente. Ele puxa o ar para dentro dos pulmões e segura esse ar. Aqui no caso, como a nossa paciente ela se encontra com dor e deitado, essa avaliação ela se torna prejudicada, mas vamos contar aqui. Então aqui eu tenho, ó, primeiro arco, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Oitavo arco costal, sobrepondo a base pulmonar. Então faltou uma maior inspiração para que a gente pudesse, esse pulmão aqui, ele deveria alcançar o nono arco costal aqui. Tá? Então é uma insuflação não adequada, mas pelas próprias condições da nossa paciente, tá bom? Então, 9 a 11 arcos costais posteriores, 7 a 9 anteriores, tá? Os posteriores são os horizontalizados, os anteriores são os inclinados aqui. É mais fácil a gente calcular os arcos costais posteriores, tá bom? Ainda dentro de airways, a gente vai avaliar a configuração pulmonar. Então, qual que é a configuração pulmonar? A gente divide esse pulmão em terços. Então, aqui eu tenho o terço apical, terço superior, terço médio e terço basal, ou terço inferior. Então a gente vai fazer isso aqui, tá? E vai jogar uma linha média aqui, ó. Então a gente avalia os terços, tá? Primeiro a gente pode avaliar o pulmão de cima para baixo, então terço apical,
superior, médio e inferior basal. Inferior basal, a gente tem aqui duas estruturas importantes. Uma é o seio cardiofrênico direito, que é essa região aqui, e o seio costofrênico lateral direito, que é essa região aqui. A gente procura por acúmulo de sangue, borramento, espessamento dessa região. O que é isso? São opacidades tênues, discretas, moderadas, tá? Infiltrados, borramento, desconfiguração dessa região. Depois que a gente avalia de cima para baixo, o pulmão direito, o pulmão esquerdo, na busca por opacidades. A gente vai avaliar comparando um com o outro. Aqui eu percebo, olhando o parênquima pulmonar, que essa região aqui, quer ver? Essa região aqui, ó, da base pulmonar esquerda, ela está com uma redução discreta da transparência pulmonar. O que é transparência pulmonar? É o preto. É o preto do ar. Então eu percebo que essa região, ela se apresenta como uma discreta redução na transparência. Isso pode ser uma contusão pulmonar? Pode ser um sangramento? Pode ser um hematoma? Pode ter sangue? Pode. Lembrar que o paciente está em decúbito dorsal, então qualquer sangue não vai se acumular na base. Acumular mesmo, fazer um nível, ele não vai, porque ele está deitado. Então ele vai acabar escorrendo para a região do tórax. Tá bom? Então eu tenho uma discreta redução na transparência na base pulmonar esquerda. Quando eu comparo essa base pulmonar com essa aqui, eu percebo que ela não está simétrica. Existe uma assimetria. Tá bom? Então, talvez essa na radiografia seja a informação mais importante. Então, eu vou avaliar agora o A na tomografia. Então, vamos lá para a tomografia da nossa paciente. Então, vou para a tomografia. Aqui eu tenho os blocos, né, de aquisições. Então, eu tenho um filtro de parênquima pulmonar, um filtro de mediastino e um filtro de alta resolução. Filtro de alta resolução a gente coloca para avaliar as doenças intersticiais, que são as doenças fibrosantes, cicatriciais. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade muito menor de imagens com uma refinada qualidade para avaliação do lóbulo pulmonar secundário, que é uma estrutura milimétrica, infracentimétrica, uma estrutura importante para a gente avaliar as doenças de pequenas vias aéreas. Não é este o nosso caso. Então eu vou avaliar aqui, vou pegar aqui o nosso bloco de janela de parênquima pulmonar. Por quê? Porque é nele que eu vou avaliar o A. O A é o quê? Airways, vias aéreas e pulmões. Então aqui nos 3 planos, axial, coronal e sagital. Então, vou colocar aqui no início, na região superior, para mostrar para vocês que a gente começa de cima para baixo. Então, vou começar aqui da traqueia, vou mergulhar nos pulmões e vou avaliar isso. Mas vou fazer isso no axial. Então, a partir de agora, eu não vou subir, eu vou descendo o meu exame. Então, aqui eu tenho traqueia, dividiu brônquio fonte direito, brônquio fonte esquerdo. Estou em dúvida em relação aos lados, esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo, essa região anterior do paciente, essa região posterior, tá bom? Então aqui, ó, a divisão de brônquios. A gente vai futuramente estudar a anatomia broncosegmentar, que são o quê? São os segmentos. Mas antes disso, eu vou falar dos lobos. Então aqui eu tenho do pulmão direito, ó, vai se dividindo em brônquios lobares, ó. Então aqui, ó, primeira divisão aqui é o brônquio pro lobo superior. Desci mais um pouquinho, tá? Ó, brônquio pro lobo superior. Aí eu desci, brônquio intermédio. Então vou mostrar para vocês que aqui é o brônquio intermédio, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? O brônquio intermédio,
que vai se subdividir em brônquio lobar do lobo médio e brônquio do lobo inferior direito. Então, voltando aqui, ó. Vou de cima para baixo. Traqueia. Aí eu tenho uma divisão a nível de carina, tá? E aqui, ó, na divisão do brônquio fonte direito, eu já percebo o brônquio do lobo superior. Então, tudo isso aqui é lobo superior, tá? Lobo superior. Aí eu desci um pouquinho mais, ó. Agora eu tenho brônquio do lobo médio, brônquio do lobo inferior do pulmão direito. Colocando isso aqui, ó, brônquio do lobo médio e brônquio do lobo inferior. Tá bom? Do lado esquerdo, o que eu tenho? De cima para baixo, tá? Traqueia, brônquio, fonte esquerdo, aí, ó, brônquio do lobo superior para cá e brônquio pro lobo inferior para cá, que vão se subdividir em brônquios segmentares e subsegmentares. Tá, beleza? O que divide os lobos? As fissuras, tá? As fissuras. Então, eu tenho aqui, ó, de cima para baixo, ó, uma fissura, tá? Lobo superior, lobo inferior, e aí depois o lobo médio. Olha aqui a fissura horizontal. Fissura horizontal dividindo tudo aqui para cá em lobo médio. No pulmão esquerdo, eu só tenho uma fissura. Então, para cá é lobo superior e abaixo da fissura é lobo inferior. Essa é a anatomia lobar. Mais adiante, nós vamos falar sobre a anatomia subsegmentar. Bom, o que eu tenho de alterado aqui? Eu tenho uma redução da transparência no pulmão esquerdo? Tenho. Aqui, uma opacidade em vidro fosco, sutil, aqui, e uma opacidade com nível hidroaéreo. Nível hidroaéreo não, nível líquido, na região da base, né? No lobo inferior, o paciente está deitado, nas regiões de gravidade dependentes. Tá, beleza? Então eu tenho essas opacidades em vidro fosco, são contusões pulmonares, tá bom? Que isso significa? Eu tenho ali algum componente de sangue, né? Hemático, componente hemático, tá? Aqui eu tenho, além disso, olha a densidade do ar aqui dentro da via aérea, tá vendo? Ó, traqueia é preto. Aqui, esse preto não é um preto de dentro do parênquima pulmonar. Esse preto é preto de pneumotórax, ou seja, eu tenho coleção gasosa no espaço pleural. Isso está fazendo uma atelectasia passiva, certo? Ou seja, eu tenho uma redução volumétrica por um componente que aqui seria um pneumotórax. Por que se localiza na região superior? Porque o paciente está deitado, então essa região posterior e essa região anterior. Então o ar ele tende a ocupar uma posição mais superior, tá? Então eu tenho até um pneumotórax pequeno aqui, ó. O lado direito também, ó. Tá? Tenho também, posso caracterizar isso aqui como uma linha pequena de pneumomediastino, tá? Além disso, eu tenho um acúmulo de ar no tecido celular muscular, ó.
Então aqui eu tenho enfisema subcutâneo, tá? Olha aqui, ó. Enfisema subcutâneo. Então, no A é isso que eu procuro. Alterações no parênquima pulmonar e vias aéreas. Vamos voltar para a radiografia para a gente discutir o B. O que é o B? O B são ossos, bones, tá? A gente vai avaliar os ossos. Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Então a gente começa avaliando o B, clavícula direita, clavícula esquerda. Eu percebo aqui uma solução de continuidade na clavícula esquerda. Além disso, eu tenho que avaliar carinhosamente essa articulação aqui, que ela luxa muito facilmente. Que articulação é essa? É a articulação acromioclavicular esquerda. A acromioclavicular direita, ela não foi contemplada. Muito provavelmente porque o paciente sente dor do lado esquerdo. Então, tentou-se presumir toda a avaliação do lado esquerdo. Além disso, a gente avalia a articulação glenohumeral, congruência, fraturas, tá? No caso, aqui, depois a escápula. Então, eu tenho uma fratura no corpo da escápula, na borda lateral da escápula, que eu não tenho do lado direito. Tá bom? E por fim, a gente avalia os arcos costais. Então, arcos costais à direita, tem que seguir todos, tá? Então, a gente vai seguindo aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ó. Sexto. E ele se divide em 3 segmentos: segmento posterior, segmento lateral e segmento anterior, que nem sempre a gente consegue contemplar todos os segmentos dos arcos costais. Por isso é importante direcionar nossa avaliação para a clínica, porque a gente pode avaliar aqui, por exemplo, uma radiografia dos arcos costais inferiores. Pode contemplar esse exame, tá? Principalmente porque aqui eu tenho regiões sensíveis como o parênquima hepático do lado direito e o parênquima esplênico do lado esquerdo. Então a gente precisa avaliar com carinho essas regiões, e as fraturas de arcos costais elas podem lesionar essas regiões. Do lado esquerdo, vamos lá. Vou dar um zoom aqui para ver os ossos. Então aqui, primeiro, segundo, eu já percebo aqui uma solução de continuidade no segundo arco, ó, parte dele tá aqui, parte dele tá aqui. Segundo, terceiro, fraturado. E aqui parece que aqui também tem uma fratura no terceiro. Quarto arco, fraturado. Ele vem até aqui. Vamos ver o quinto. Tá aqui. Fratura no quinto. Aqui provavelmente também tem uma fratura no sexto. Bom, pelo menos 5 arcos costais fraturados. Isso casa muito bem com essa área de contusão, mas não facilita a avaliação do pneumotórax. Por quê? Porque é um pneumotórax pequeno. Pequeno. É pequeno e o paciente está deitado. Se tivesse em pé, eu teria que avaliar com carinho essa região da periferia. Por quê? Porque a coleção gasosa tenderia a se deslocar para a periferia, por ser mais leve. Tá bom? Então eu tenho aqui pelo menos 5 arcos costais fraturados. E aí, por fim, a gente avalia os corpos vertebrais. Avalia ver se não tem nenhuma redução
de altura, desvio. Não confundam essas estruturas aqui, que são articulações costovertebrais, tá? Não confundam isso com fratura, pelo amor de Deus, ó. Não são fraturas, tá bom? Certo? Posso dar uma escurecidinha para facilitar. Ó, tem uma estrutura radiodensa aqui. Tem uma estrutura radiodensa aqui. Tem que ver o que é isso aqui na radiografia, na tomografia. Certo? Lembrando que quando eu quero avaliar externo e coluna vertebral, coluna dorsal, coluna torácica, a gente precisa da radiografia em perfil. Ou, se isso não é possível, a gente vai avaliar isso na tomografia. Então a gente vai vir aqui, vai janelar o nosso exame para avaliação óssea. Então vamos lembrar aqui, ó, que eu estou usando um nível de 40 e uma largura de 400. Então eu vou melhorar isso aqui, ó. Vamos colocar 1000. Ó. Aí. Janelei para avaliar o osso, ó. Como é que eu sei que eu estou visualizando a janela óssea? Eu consigo avaliar do osso das estruturas, ó. Medular e cortical, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Macete. Vem aqui e avalia coluna, corpo vertebral, ó, as articulações interfacetárias e os processos espinhosos. Por quê? Porque eles podem fraturar, tá? Ó, então os processos espinhosos, ó. Ó, parece que aqui tem alguma coisa. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver se isso aqui é uma fratura. Ó, pedaço de osso solto aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Não é bem uma fratura, não. É um pedacinho de osso. Uma ponta de osso. Talvez uma resolução não tão boa. Tá? Olha aqui. Tá vendo? Aí eu vou aproveitar que eu tô aqui no coronal e vou dar uma espessada aqui no MIP. Porque aí eu vejo o quê? Eu vejo as fraturas, ó. Ó. Fraturas. Ó. Os arcos costais, ó. Ó. Tudo aquilo que eu vi na radiografia. A fratura de escápula tá aqui. A fratura de clavícula tá aqui, ó. Escápula e clavícula. Olha lá. Ó, a clavícula esquerda aqui. Fraturada. Ó. E a escápula. Ó. Olha aqui. A escápula fraturada. Ah, Diego, tem como ver isso aqui no axial sem a gente ter que espessar as imagens? Tem.
Tem, olha aqui, ó. Ó, fratura da escápula. Tá vendo? Fratura da clavícula. Ó. Tá? E os arcos costais. Ó. Arco costal esquerdo. Ó, o primeiro. Ó. Aí já vem aqui o segundo. Terceiro. Ó. Aqui. Mais um. Então, fratura de arcos costais múltipla. Isso no B. Aquela região que eu tinha olhado na radiografia mais densa, essa região aqui é um linfonodo calcificado. Aqui também um linfonodo calcificado. Isso que a gente viu lá na radiografia. Tá? Em relação ao C. Bora lá. C. Radiografia. Centro. O que a gente avalia no centro ou circulação? A gente avalia a configuração do centro, do mediastino. Então aqui eu tenho uma borda superior, uma borda ou margem inferior direita. Então essa é a margem da veia cava superior e essa é a margem ou borda da área cardíaca do átrio direito. Do lado esquerdo eu tenho a configuração do arco da aorta, aqui do tronco da pulmonar, aqui do ventrículo esquerdo. Tá bom? Isso é o centro. É importante avaliar essa região na tomografia, no caso de trauma, com meio de contraste. Não é o nosso caso aqui, porque o meio de contraste ele vai me dar informações da configuração vascular. Então, alguma lesão vascular, eu vou avaliar melhor com meio de contraste. Lembrando que eu tenho aqui, ó, veia cava superior do lado esquerdo superior, a crosta da aorta, aqui parte do ramo ascendente, aqui parte do ramo descendente da aorta, ascendente, descendente, tronco da pulmonar, tá aqui o tronco da pulmonar, pulmonar direita, pulmonar esquerda, e aqui é veia cava superior. Tô descendo. Aqui eu tô a nível de área cardíaca. E aqui eu tenho átrio direito, átrio esquerdo, ele é posterior, ventrículo direito é anterior e ventrículo esquerdo forma a borda ou margem lateral esquerda. Olha lá. Tudo isso aqui é o ventrículo esquerdo. Esse exame não tá um exame padrão, existem muitos artefatos de movimento que fazem essas sombras aqui e isso degradam as imagens, tá? A gente descendo. Então essa é a configuração do mediastino. Aqui eu estou na topografia do abdômen superior. Então, abdômen superior, fígado, aorta, veia cava inferior, estômago e aqui o baço. Então olha só, por que é importante avaliar os arcos costais inferiores? Baço faz relação muito próxima com os arcos costais inferiores à esquerda
E o fígado faz uma relação muito próxima dos arcos costais inferiores à direita. Então, isso é extremamente importante. Trauma de tórax, a gente precisa pensar em lesões dos órgãos parenquimatosos. Em relação ao D, a gente fala na radiografia do diafragma. Então a gente busca derrames, espessamento, pneumotórax, né? Que a gente pode avaliar também. Pneumotórax não, desculpa, hemotórax, que é o derrame por sangue, tá? Elevação da cúpula, pneumoperitônio. Então, isso não tem, tá normal, tá? A gente tem um pequeno derrame na tomografia que se encontra nessas regiões, essa lâmina aqui, dá até para medir. A gente pode medir essa lâmina de derrame, tá? Ó, maior, dá em torno de 8 milímetros à direita e 8 milímetros à esquerda. Uma lâmina fina de derrame pleural por hemotórax, tá? Certo? E o E, a gente avalia o exterior, tá? O exterior. Aqui no exterior, a gente fala do subcutâneo. Então, aqui eu percebo, ó, aquele enfisema subcutâneo, eu vejo aqui na radiografia, ó. Aqui que eu vejo. Enfisema subcutâneo. É porque eu não tenho do outro lado, ó. Não tem aquele sinalzinho rajado, tá? Ó, rajadinho, certo? Eu avalio as mamas, mama esquerda na mulher, mama direita. Isso aqui é normal, é sobreposição de tecido de musculatura, tá bom? O paciente tá com as mãos para baixo. Ó, mama direita. A gente avalia os tecidos em volta da região cervical e dispositivos médicos, drenos, tubos, catéteres, se tem tubo de intubação orotraqueal, qual é o nível dele, se tem intubação seletiva, se não tem, se tem sonda digestiva, onde é que está a sonda digestiva. Então, a gente avalia tudo que for exterior. Que aqui no caso, essa paciente não apresenta. Mas quando te coloca para avaliar sonda, tubo, catéter, você precisa descrever isso no E, de exterior. Então, estas são as descrições, a discussão do caso, as informações. Então, é uma paciente que tem contusão pulmonar à esquerda, pneumotórax pequeno à esquerda, enfisema subcutâneo e múltiplas fraturas de arcos costais, clavícula esquerda e escápula esquerda. E não se esqueça, quando vai descrever fraturas no esqueleto apendicular, precisa descrever o lado, se é direito ou se é esquerdo. Aqui no caso, clavícula e escápula esquerda. Tá bom? Espero que vocês tenham facilitado o entendimento, sistematizem a avaliação de vocês, se possível. Relacionem com tomografia computadorizada, porque aí a gente começa a fixar melhor os conceitos de anatomia. Até a próxima semana, bom feriado, boa viagem para quem vai viajar, para quem não vai, e a gente se encontra na próxima semana.